Lutar em alto nível no MMA certamente é muito arriscado. Quando você se vê cara a cara com seu oponente dentro do octógono, não deve ser tarefa fácil. Tudo pode acontecer em uma luta de MMA e muitas vezes a derrota pode ser devastadora. Já parou para pensar como deve ser a sensação de ser nocauteado para milhares de pessoas no mundo todo assistir? Pois é, mas e aqueles lutadores que lutam em alto nível e simplesmente nunca experimentaram desse momento constrangedor do esporte? Bom, no vídeo de hoje eu listei aqui 10 lutadores de MMA que nunca foram nocauteados. Não é um top 10, ou seja, do pior para o melhor. É simplesmente uma lista com 10 grandes nomes do esporte que nunca sofreram derrotas por nocaute. Então, vamos começar o vídeo. Max Holloway. O abençoado Max Holloway tem no seu cartel 28 lutas no MMA. No UFC são 24 lutas e vocês sabem que o Max Holloway não é brincadeira. Faz um tempo que ele está no topo do esporte e sempre batendo de frente com os melhores lutadores do mundo em sua divisão. O Holloway tem 6 derrotas no MMA e nenhuma delas foi por nocaute. O Max Holloway tem um queixo muito duro e quando perdeu, foi 5 vezes por decisão e uma por finalização no começo da carreira dele no UFC. Bas Rutten. O lendário Bas Rutten fez na sua carreira 33 lutas e perdeu apenas 4. Esse é um dos verdadeiros pioneiros do esporte, tendo começado a lutar antes mesmo do primeiro UFC. É incrível pensar que durante toda a sua carreira, em 33 lutas como profissional, o Bas Rutten nunca foi nocauteado. Suas derrotas foram 3 por finalização e uma por decisão. O cara foi um lutador diferenciado e deixou seu nome marcado na história do esporte. Calvin Kattar. O The Boston Finisher Calvin Kattar tem 27 lutas na carreira e 9 lutas no UFC atualmente. E olha, esse cara parece que é de aço. Na última luta dele contra o Holloway, ele tomou uma surra do havaiano e não desistiu e levou a luta até a decisão dos juízes. O Kattar tem 5 derrotas na carreira e nenhuma delas foi por nocaute. Ele foi finalizado uma vez em 2008 e as outras 4 derrotas foi por decisão dos juízes. Jon Jones. Bom, o que falar de Jon Jones, né? O cara tem 28 lutas na carreira e tá no UFC desde 2008 e já fez 22 lutas no maior evento de MMA do mundo. O Jon Jones já enfrentou todo tipo de oponente e sempre ele enfrenta os melhores do mundo. E nós nunca vimos esse cara levando knockdowns em suas lutas. O Jon Jones é aquele tipo de lutador que praticamente você nunca vê ele sendo abalado por um golpe de algum oponente. É simplesmente inacreditável o quanto Jon Jones luta em alto nível e nunca foi nocauteado. Pare para pensar sobre isso, é simplesmente assustador. Claudinha Gadelha. A brasileira Claudinha Gadelha luta em MMA profissional desde 2008 e tem 23 lutas profissionais, sendo 12 lutas no UFC. A Claudinha fez guerras históricas dentro do octógono do UFC, por exemplo as lutas contra Joanna Jędrzejczyk e a luta contra Jéssica Batistaca. E olha, a Claudinha perdeu 5 vezes na carreira, mas nunca foi nocauteada, já que todas as derrotas dessa guerreira foi na decisão dos juízes. A Claudinha é uma guerreira de verdade e sempre busca a luta ao máximo, e quando perdeu, foi na decisão dos juízes. Khabib Nurmagomedov. Bom, não tem muito o que falar do Khabib, né? O cara fez 29 lutas no MMA, sendo 13 lutas no UFC e simplesmente nunca perdeu, é inacreditável. Pessoal, o Khabib sempre dava um jeito de sair vitorioso em suas lutas. De alguma forma, cara, esse cara sempre vencia as lutas. E ele terminou sua lendária carreira invicto. E pra mim, ele é o melhor peso leve da história do esporte. Era meio óbvio o Khabib nessa lista. E olha que ele só pegou pedreira no UFC. Caras que são nocauteadores, como Edson Barbosa, Justin Gaethje, Michael Johnson, Dustin Poirier e Conor McGregor, por exemplo. O Khabib, na boa, é um cara que assustou essa divisão. John Lineker. O Mãos de Pedra John Lineker tem 43 lutas como profissional e luta desde 2008. O Lineker, peso por peso, tem uma das mãos mais pesadas que eu já vi no MMA e um dos queixos mais duros também, sem dúvida. Eu sou suspeito para falar, afinal de contas, esse cara é um dos 3 lutadores que eu mais admiro na história do esporte. O Lineker tem 9 derrotas na carreira e nunca foi nocauteado. Ele perdeu 3 vezes por finalização e 6 na decisão. Monstro do MMA, John Lineker. Kamaru Usman.
O pesadelo nigeriano tem 20 lutas como profissional e fez 14 lutas no UFC e nunca perdeu no maior evento de MMA do mundo. O Usman nunca foi nocauteado e em 20 lutas de MMA ele tem apenas uma derrota, que foi lá no começo da sua grande carreira em 2013, perdendo por finalização. O Usman já é considerado um dos melhores meio-médio de todos os tempos e com certeza, se continuar lutando do jeito que ele vem lutando atualmente, será muito difícil alguém bater esse cara no curto prazo. Deiveson Figueiredo. O showman brasileiro que trouxe emoção novamente para a divisão peso-mosca masculina do UFC, o Deiveson Figueiredo tem na sua carreira até aqui 22 lutas, sendo 11 dessas lutas no UFC. O paraense Deiveson Figueiredo nunca provou o sabor de uma derrota por nocaute e só perdeu uma vez na carreira por decisão dos juízes para o também brasileiro Jussier Formiga. O Deiveson é um verdadeiro lutador casca-grossa e tenso pra caramba. O cara não costuma deixar a luta ir para a mão dos juízes e se depender dele sempre tem show. Francis Ngannou. O que mais me impressiona no Ngannou é que ele luta na divisão mais cruel e perigosa do esporte, a divisão dos pesados. E esse monstro fez 19 lutas na carreira de 2013 pra cá e no UFC são 13 lutas. Ele já esteve dentro do octógono contra Curtis Blaydes 2 vezes, Andrei Arlovski, Alistair Overeem, Steve Miocic 2 vezes, Derrick Lewis, Caim Velasquez, Júnior Cigano e Jairzinho Rozenstruik, ou seja, vários lutadores nocauteadores de todo estilo possível. O Ngannou perdeu 3 lutas na carreira e todas as 3 foi por decisão dos juízes. Me assusta que esse cara nunca foi nocauteado lutando no mais alto nível do peso pesado no UFC. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e deixe abaixo sugestões para mais vídeos e caso vocês queiram eu posso fazer uma parte 2. Se eu esqueci alguém, comenta aí, beleza? Não esqueça de avaliar o vídeo caso você seja fã aqui do canal e claro, goste também de MMA, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês, vejo vocês nos próximos vídeos, valeu, falou, tamo junto sempre!